lembrar os irmãos que o Evangelho de Mateus é o Evangelho que transmite ou mostra Jesus da perspectiva do rei de Israel, o rei judeu, o rei prometido, o rei Messias. Mateus, quando escreve, ele está escrevendo a judeus, especialmente ou de maneira primária, e a sua ideia, a sua intenção é apresentar aos seus leitores, ou aqueles que ouviriam a mensagem desse Evangelho, que Jesus é o Messias, e então ele vai fazer isso, ou ele fará isso de algumas maneiras. E uma delas, ele vai, em determinados momentos do Evangelho, ele vai mostrando, olha, isto aconteceu porque isso que está acontecendo está se cumprindo a profecia que foi dita pelo profeta. Em diversos lugares, os irmãos, depois na sua leitura devocional, você pode fazer esse exame, você vai perceber que Mateus diversas vezes registra isto. E isto está acontecendo porque foi dito pela boca do profeta. Então Mateus estava dizendo, os profetas anunciaram que aconteceria. E vocês, que estavam presenciando aqueles fatos, estão vendo os fatos, os cumprimentos ou o cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento. E estas profecias que apontavam para o Messias se cumprem em Jesus. Portanto, ou logo Jesus é o Messias. Então Mateus ele tem essa ótica. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o rei de Israel. E à medida que Jesus vai desenvolvendo o seu ministério, ele tem um objetivo. E isto é visível em todos os evangelhos. Jesus ele está andando pelas regiões da Judéia, da Galiléia, está andando nas terras de Israel. Mas o objetivo final de Jesus é chegar na cidade de Jerusalém. E quando chegar em Jerusalém, ele mesmo afirmou aos seus discípulos que quando ele chegasse em Jerusalém, ele deveria padecer, ele deveria sofrer. E esta mensagem do Messias sofredor é uma mensagem prevista nas profecias ou nas Escrituras, mas infelizmente os judeus não admitiram isto. E aí nós vamos ter uma série de embates. Jesus, diversas vezes nos evangelhos, ele está falando duro, ele está falando muito forte com os religiosos dos seus dias. Porque presumia-se o seguinte, que os religiosos de Israel, os fariseus, os saduceus, os escribas, que eram pessoas que tinham acesso à lei, que tinham acesso à interpretação da lei, que tinham acesso ao ensino da palavra de Deus, que eles, ao olharem para as profecias do Antigo Testamento e olhassem para Jesus, eles perceberam, nós estamos diante do Messias. Mas a visão dos religiosos e a visão daquele povo naquela ocasião, a grande maioria, estava tão embotoada, então cega com relação a isto, que sempre quando os religiosos se encontram com Jesus, eles encontram para experimentá-lo, para testá-lo, para prová-lo. E em todos esses momentos, se os irmãos observarem, os irmãos vão perceber como Jesus sai muito bem de tudo isto. Nesta caminhada do rei judeu para Jerusalém, para que lá então morresse, como as profecias previam, há um determinado momento que Jesus ele vai restringir o seu ministério para tratar especificamente com os discípulos. E o capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20 é um desses momentos. Jesus aqui no capítulo 18, capítulo que eu acabei de ler, ele está com os seus discípulos e ele está ensinando algumas coisas para eles. E a grande lição que Jesus vai trabalhar no capítulo 18, 19, no capítulo 20 de Mateus, está no versículo 1. Se os irmãos têm a sua Bíblia aberta, vocês podem acompanhar comigo. Os discípulos chegam até Jesus e perguntam assim, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Era esse o problema que os discípulos trazem para Jesus. Jesus está com os discípulos e os discípulos estão pensando nisto. Quem será que é o grande? Quem será que é o maior? Quem será que é o mais importante entre os discípulos? E se os irmãos têm aí, vão até o capítulo 20, por favor. Olhem para os irmãos verem como isso é bem visível aí. Capítulo de número 19, eu falei capítulo 20, mas é o capítulo 19. Versículo de número 27. Olha o versículo para os irmãos verem. Pedro está falando. Então lhe falou Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós?
Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Um pouquinho adiante, depois os irmãos poderão observar, a mãe de 2 dos discípulos chegam até ele e falam assim para Jesus: Jesus, olha, permita que um dos meus filhos, um se sente à tua direita e outro à tua esquerda. Lembram-se da passagem? Todos conhecem. Então, nesse momento da caminhada dos discípulos com Jesus, os discípulos estão preocupados em quem é o maior. E quando eu estava lendo a passagem, quando eu estava pensando sobre a passagem, eu comecei a perceber que a mesma preocupação que tomou conta dos discípulos naquele momento, talvez seja a preocupação que tenha tomado conta da vida de muitos discípulos ou professos discípulos nos dias atuais. Infelizmente, nós vivemos e nos movemos atrás de números, grandezas, posses, bens, riquezas. O que é mais sério, e os irmãos podem observar, que parece que esse tipo de pensamento, que o evangelho é o evangelho fortuito, o evangelho que, se você segue o evangelho, se você crê no evangelho, você tem todos os seus problemas resolvidos, é a mensagem que toma conta dos púlpitos e das prédicas na nossa nação. As pessoas querem ser grandes, querem ser importantes, querem ser reconhecidas. Mas será qual que é o caminho da grandeza dentro do reino de Deus? Qual que é o caminho da grandeza que os discípulos estão tão preocupados? Senhor, quem é o maior? Qual que é o caminho? E Jesus vai responder isto. Então, o capítulo 18, 19 e 20 são as respostas disto. Como eu falei para os irmãos, eu li só o capítulo 18, porque eu entendo que aqui no capítulo 18, Jesus vai responder essa questão, apresentando que o caminho da grandeza, ele necessariamente tem algumas etapas. E então a primeira questão, ele vai responder do versículo 1 ao versículo 7, que eu vou deixar isso para ler lá no final. E o que Jesus vai fazer? Ele então pega uma criança, traz para perto de si, e ele vai dizer, olha, que quem receber o reino dos céus como uma criança, esse é o quê? O maior. E aí, existem 3 elementos na passagem que eu quero mostrar para os irmãos. Desde o versículo 8 até o versículo 32. Observe a sua Bíblia aí, você vai precisar de acompanhar comigo. O caminho da grandeza passa necessariamente pelos pequeninos. Então, se você e eu queremos ser pessoas grandes dentro do reino de Deus, Deus nos mostra que o caminho não é querendo crescer, mas é querendo diminuir. Parece estranho isso, e parece paradoxal com o que vemos hoje. E aí Jesus, quando apresenta isso, que você e eu devemos viver como pequeninos, ou nos portarmos como as crianças, como os pequeninos, isso está ligado e conectado ao nosso culto hoje. Quem dirigiu o culto hoje foram as crianças. E elas vieram aqui para dizer assim, olha, elas fazem parte das famílias da igreja. E eu vou chegar nisso mais no final. Mas qual o caminho, qual a demonstração de uma vida de um pequenino? Jesus conta no versículo de número 10 até o versículo 14, a história de um homem que tinha 100 ovelhas. Você tem aí, você pode olhar isto, do versículo de número 10 até o versículo 14. Quando eu estava lendo essa passagem, como que esta passagem mostra o que é um pequenino? Porque, notem, o contexto é esse, Jesus está respondendo quem é o maior. O maior é aquele que se comporta como uma criança. E como que um pequenino do reino de Deus se comporta? A primeira história que Jesus vai contar, para ilustrar isto, é a história destas 100 ovelhas, cuidadas por um homem, e uma destas 100 ovelhas, o que ela faz?
ela se extravia. Está isso escrito aí no versículo de número 12. Olha só. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar... Tem uma coisa nessa passagem que, quando eu li, eu já tinha lido várias vezes, mas por causa daquilo que muitas vezes nós cantamos, nós acabamos tendo uma interpretação errada. Tem um hineto, na verdade um hino avulso, que nós cantamos, que ele fala assim, eram 100 ovelhas. Conhece esse hino? Eram 100 ovelhas. Tem um determinado momento que ele fala assim, olha, o pastor amado. E nós, quando pensamos nessas 100 ovelhas e pensamos nesse pastor amado, logicamente o hino está referindo-se a Jesus, o pastor, que cuida das ovelhas. Mas muitas pessoas pensam que o dever de cuidar da ovelha extraviada é de quem? De quem, inicialmente? Do pastor. Vê se você acha pastor no texto. Pode olhar o texto. Você tem o versículo 12, pelo menos a minha versão diz, se um homem, não diz pastor, diz se um homem. E nesse ponto eu creio que o que Jesus está mostrando é o seguinte, todos nós, irmãos, naturalmente temos tendência de nos desviar. Todos nós. Podem observar, é mais fácil o homem, o ser humano, buscar esse afastamento do que buscar o ajuntamento, especialmente no que envolve o terreno da fé. Eu tenho um exemplo muito claro disso para mim, é quando nós nos reunimos na igreja. Podem observar, comumente quando você entra na igreja, quais são os primeiros bancos a serem ocupados? Os bancos de trás. Havia um professor meu no seminário, ele dizia assim, olha, as melhores bênçãos estão nos primeiros bancos. Então alguém vai dizer assim, então eu estou bem, né? No primeiro banco aqui eu estou abençoado. Mas a ideia disto é que nós temos uma tendência em nós mesmos de nos desviarmos. E Jesus está respondendo a pergunta, quem é o maior? Falando que quem é o maior se comporta como um pequenino, como uma criança, e ele então vai usar esta história das 100 ovelhas para mostrar esse que se afasta, porque a ideia é a seguinte, que quando um dos pequeninos, ou uma dessas ovelhas se afastam, mostrando e dando a evidência da tendência humana de se desviar, de se afastar, deve existir em nós, no homem, a busca da restauração desta pessoa para o convívio das ovelhas. E esse não é um dever único e exclusivamente do pastor, esse não é o dever único e exclusivo da liderança, da diretoria, do corpo da mesa diaconal, é uma responsabilidade de todos nós, se você e eu, como ovelhas do grande pastor que é Jesus Cristo, percebemos que alguém está se desviando com a tendência natural que já temos, de se afastar, de deixar a comunhão do rebanho, de deixar a comunhão do aprisco, de deixar a comunhão, com uma tendência que nós já possuímos, a grande questão é como nós nos comportamos para restaurar ou trazer esta pessoa novamente para o convívio das ovelhas. Os pequeninos se preocupam com isto. E os pequeninos é que são os grandes. Então, da perspectiva de Deus, o grande ou maior no reino dos céus é o pequenino que aprende a viver como ovelha, que aprende a conviver com o rebanho, e que quando percebe que um desses pequeninos se extraviam, se afastam, cada um de nós sente ou demonstra o interesse em restaurar essa pessoa ao convívio. Porque onde está a maior alegria? Não pelas 99 que estão no aprisco, mas por aquela que estava desviada, extraviada e que retorna para o convívio do aprisco. É isso que está escrito. Versículo de número 13. Olha para os irmãos verem. Diz assim, olha, e se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Lembram-se da parábola do filho pródigo?
O filho estava dentro de casa, sai, ele possuía 2 filhos, um fica dentro de casa, aquele filho anda errante, gasta os seus bens, perde a sua parte da herança, e quando ele está entre os porcos, literalmente no fundo do poço, comendo a comida que os porcos comiam, ele se lembra que na casa do pai havia comida, havia uma cama quentinha, havia um lugar onde ele podia reclinar a cabeça. E diz a Escritura que ele se levanta daquela condição e volta para a casa do pai. E encontra um pai receptivo, um pai amoroso, um pai que não julga, um pai que o acolhe com amor, um pai que o recebe. Meus irmãos, se nós queremos ser pessoas grandes, não como o mundo quer, passando por cima, ignorando princípios, ética, ignorando elementos fundamentais do convívio da sociedade humana, estabelecida pelo próprio Deus. Se nós queremos ser grandes, da perspectiva que a Bíblia requer ou nos mostra, nós precisamos aprender a viver como pequeninos. E aprender a viver como os pequeninos aqui é entendermos que no convívio de ovelhas, no convívio do aprisco, no convívio do povo de Deus, nós temos uma tendência a nos desviarmos. Mas quando isso acontece com alguém ou com algum de nós temos que ter a capacidade de restaurar, de buscar, de trazer essa pessoa novamente ao convívio da igreja. Eu disse e repito, eu recebi uma informação no último congresso que eu participei, e o congresso dizia assim, que a maior igreja do Brasil, hoje, os irmãos se lembram qual é a maior igreja do Brasil? É a igreja dos desviados. A maior igreja do Brasil hoje é a igreja dos desviados. Você encontra com diversas pessoas, eu já fui crente, eu já fui da igreja. Você encontra isso? Eu encontro diversas pessoas, mas eu já fui daquela igreja, eu já fui crente. E quantas pessoas pelo caminho desviadas, extraviadas, evidenciando essa tendência humana, e nós que estamos no convívio do rebanho, nós não nos preocupamos com isto. E se não é essa preocupação, nós não estamos andando no caminho da grandeza. Então a primeira questão é essa no texto. O caminho da grandeza passa pelo comportamento dos pequeninos, e o comportamento dos pequeninos nós aprendemos a conviver. Cada pessoa é importante para nós, onde ela está, o que ela está fazendo, por que ela não veio. E essa tem que ser uma preocupação não só do pastor, da diretoria, da liderança, dos diáconos ou dos líderes da igreja ou de outros. Não, tem que ser a preocupação de todos nós, porque nós fazemos parte do rebanho. Fazemos parte do corpo. Segunda questão está aí no versículo 15 até o versículo 20, que é o texto usado para evidenciar a disciplina. Mas eu quero olhar, e eu não sei se os irmãos estão percebendo, eu estou olhando no texto pela pergunta do capítulo 18, versículo 1. Eu sei que o texto tem uma aplicação aqui no versículo 15 até o versículo 20, do aspecto da disciplina. Mas o que eu quero enfatizar nesse texto é que, como ovelhas que têm uma tendência de extraviar, nós também temos uma tendência de errarmos uns com os outros. Isso aqui, o texto vai mostrar isso. Versículo 15 diz assim, se teu irmão pecar contra ti, então alguém fez alguma coisa contra você. Alguém o ofendeu, alguém fez alguma coisa ativamente para te provocar, te levar ou induzir algum sentimento, algum pecado, alguma coisa assim. O que você tem que fazer? Então, o texto vai mostrar os elementos, os passos que eu devo dar para corrigir isto. Mas eu creio que por trás disso Jesus está mostrando que os pequeninos também, eles conseguem e sabem lidar com os erros. E aqui então, irmãos, nós nunca podemos nos esquecer que nos nossos relacionamentos, precisamos entender que em questão de comportamento, o nosso comportamento às vezes pode induzir uma pessoa a errar e o comportamento de alguém muitas vezes pode nos induzir ao erro. Nós podemos cometer pecados, acabamos errando, pecando, mas quando isso acontece, como que nós reagimos com isso? Comumente, uma das maneiras de reagir é a maneira que muitos furtivamente fazem. Quando você erra contra alguém,
o texto bíblico diz, você precisa corrigir isto. Quando alguém erra contra você, você precisa procurar conciliação. Você precisa buscar uma via de conversa, uma via de conserto e falar assim, irmão, você errou contra mim. Irmão, eu errei contra você. Eu não devia ter falado aquilo. Você não devia ter falado aquilo. Você fez isto e isto não está certo. O que você fez deve ser evitado. Alguém pode chegar para você e falar, evite isto, não faça tal coisa. Mas isso não é mais comum hoje. Porque nós perdemos e nos esquecemos que no caminho para a grandeza, o comportamento de pequeninos, o comportamento daqueles que Jesus vai trazer para perto dele, as crianças, já não é mais tão comum hoje. Hoje uma pessoa comete um erro contra outra, aquilo não lhe produz nenhum indício de arrependimento. A outra pessoa produz, e ao invés de eu lidar com aquilo, procurar aquele irmão e falar, irmão, eu não gostei disso, acho que o irmão errou em falar isto para mim, não devia ter falado. É mais fácil eu falar isto para alguém outro e espalhar a raiz da minha amargura com alguém outro, sendo que eu podia muito bem resolver o problema com a pessoa com quem que eu ofendi ou que eu me ofendeu. Isso não é comportamento de pequenino. Na verdade, quando nós nos comportamos de maneira diferente disso, é um comportamento de uma pessoa extremamente arrogante e orgulhosa. Quando nós erramos, irmãos, nós temos que encurvar a nossa cabeça, porque o nosso pecado inicialmente é um pecado diante de Deus. Quando nós erramos contra alguém, nós não erramos inicialmente contra aquela pessoa, erra inicialmente contra Deus. E o momento em que nós conhecemos que a nossa ofensa é contra Deus e nós reconhecemos isto, nós não teremos nenhuma dificuldade em procurar a via de conciliação com a pessoa. Infelizmente, nós vivemos naquele tipo de atitude. Eu emburro no meu canto, não participo de mais nada na igreja, até que as coisas melhorem. Mas o coração fica cheio de amargura e não consegue exercer perdão. Não consegue resolver problemas. E os problemas acumulam. E aí hoje, quando você conversa com alguma pessoa, quando ela começa a falar, você vai perceber que isso está acumulado dentro dela. Uma carga e um fardo de longo tempo no coração. Por falta de perdão. E eu quero dizer aos irmãos que perdoar não necessariamente, como muitas pessoas dizem, perdoar significa esquecer, apagar da memória. Eu não entendo assim. Eu posso perdoar alguém. Eu posso perdoar aquela pessoa por uma ofensa que foi feita a mim. E pedir a Deus que pela graça apague da minha memória. Mas a minha memória vai se lembrar. Eu já lhe citei um exemplo. Eu tenho um corte aqui, ó, nesse dedo. Isso aqui foi uma teimosia contra a minha mãe. Minha mãe estava descascando cana, ela falou para mim assim, não mexa com essa faca, ela está cortando demais. E o Gilsomar, teimoso, pegou a faca e achou que era o bom, bateu a faca, cortou, isso aqui caiu para lá. Hoje eu olho para esse machucado, eu não sinto nenhuma dor. Mas eu não esqueço. O problema é quando se eu olhasse para o machucado e o machucado estivesse fazendo o quê? Doendo. Nós precisamos, irmãos, como pequeninos, a semelhança daquele pequenino que vai para perto de Jesus, nós precisamos tomar atitude de conciliação ou reconciliação. Nós precisamos tomar atitude de ir ao encontro do meu irmão, com quem eventualmente eu não estou bem, ou com aquele que não está bem comigo, e dizer para ele, irmão, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento? Eu fiz alguma coisa que te ofendeu? Irmão, isso significa comunhão. Comunhão não é só entrar na igreja, sentar, cantar o hino e ir embora para casa. Não é só isso. O caminho da grandeza não é esse. O caminho dos discípulos não é esse. Talvez muitos podem argumentar e dizer assim, pastor, se eu não sei o que está acontecendo na igreja, é melhor porque eu não participo. Então eu tenho que dizer, se você não participa da igreja, o que significa igreja para você? E para mim? Porque igreja significa envolvimento. Significa capacidade de perceber as lutas, os sofrimentos e dizer a todos os meus irmãos, eu estou aqui do teu lado. Conta comigo.
Significa que nos momentos da vida, sejam alegres, sejam tristes, nós temos pessoas que estão conosco e que sabem o que está acontecendo e estão prontos a nos auxiliar. Os pequeninos se comportam assim. Buscam ativamente reconciliação. Então Jesus está respondendo a questão: quem é o maior? O que se comporta com o pequenino? E como que os pequeninos se comportam? Buscando aqueles que se afastam do convívio, trazendo para perto. Ativamente buscam atrair ou buscar as pessoas, os extraviados, para perto do caminho, para perto do convívio do rebanho. Os pequeninos têm a capacidade de, quando enfrentam problemas, e nós, irmãos, como seres humanos, somos um poço de problemas. Nós nos relacionamos, e nesses nossos relacionamentos, como pequeninos, temos que aprender a buscar a via de conciliação, a via da reconciliação, a via do convívio, da comunicação, a via da conversa, da comunhão. E o terceiro exemplo, que está aí no texto, está ali no versículo de número 21 até o versículo de número 21 e 22. Olha para os irmãos verem. Para mim, eu creio que tudo vai acabar nesse ponto. Você tem a sua Bíblia aí? Olha comigo. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A conversa de Pedro com Jesus aqui é uma conversa muito sugestiva. Sabe por quê? Porque havia um ensinamento que uma pessoa podia errar contra outra até 3 vezes. Então, quando Pedro, confrontado com a ideia da reconciliação que Jesus acabou de falar, do versículo 15 até o versículo 20, Pedro chega até o mestre, até Jesus, e acha que está arrebentando a boca do balão, em dizer: Ô Senhor, espera aí, então quer dizer que se meu irmão pecar, eu não tenho que perdoar só até 3 vezes, não, até 7 vezes? Nossa, 7 vezes dá 100% mais um pouquinho, não é? Pedro estava sendo muito generoso. Pensou? Não é perdoar só 3 vezes no dia, é 7 vezes. E Jesus vai dizer para ele: eu te digo que não é só, ou não são só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Imagina Pedro nessa hora: aí, frustrei-me. Pensei que eram só 3 vezes, eu pensei que ia arrebentar falando 7 vezes, e Jesus no seu ensino vai dizer: eu não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. E aí Jesus conta a história que eu li com os irmãos, eu li exatamente com esse objetivo, daquele homem que tinha um senhor, ele devia para esse seu senhor, e a Bíblia vai dizer que a dívida era uma dívida de 10 mil talentos, no versículo 24, 10 mil talentos. Eu estava lendo isso daqui, 10 mil talentos, aquele homem poderia trabalhar a vida inteira que não conseguiria pagar essa dívida do seu senhor. Aí o Senhor, percebendo, porque naquele tempo era assim, você devia, não conseguia pagar, penhorava casa, penhorava bens, penhorava esposa, penhorava filho, penhorava todo mundo, até pagar a dívida. E o Senhor, quando vê aquela situação, aquele homem próximo: não, Senhor, não faça isso comigo, me perdoe a dívida, deixe que eu não tenho como pagar. E aquele Senhor tão conduído, ele vai dizer exatamente o seguinte: olha, tá bom, não precisa, está resolvida a questão. E aquele homem que era o devedor, o que ele fez? Ele sai dali e encontra um conservo que devia para ele uma questão que comparativamente era ínfima, bem menor. Mas o que vai acontecer? Ele não vai agir da mesma maneira. E eu creio então que aqui, irmãos, existe uma questão que nós, como pequeninos, precisamos aprender. Além de sermos pessoas que temos que buscar aqueles que se extraviam do rebanho, trazê-los para o convívio, além de sermos pessoas que têm a capacidade de conviver com os pecados, quer dizer, quando nós erramos uns com os outros, precisamos aprender a lidar com os nossos erros, com as nossas faltas, nós precisamos aprender a ser pessoas perdoadoras. E a base do texto é a ilustração que eu acabei de mencionar, não é? E eu escrevi isso, eu quero ler aqui as minhas ponderações a respeito da questão. Diz assim: olha, quando alguém peca contra você, para pensar aí.
alguém falou alguma coisa, fez alguma coisa contra você, contra mim. Quando isso acontece, parece muito difícil você perdoar aquela pessoa. Porque às vezes pode ser uma coisa que doeu, que machucou, que ofendeu profundamente. Mas se parece difícil perdoar uma ofensa, lembre-se o quanto Deus nos perdoou. Eu vou repetir isso. Se parecer difícil para os pequeninos que convivem no aprisco, que lidam com essa questão porque nós ainda somos pecadores e erramos uns contra os outros, se parece difícil perdoar alguém que nos ofende, pare para pensar no quanto Deus nos perdoou. A nossa dívida, irmãos e todos que estão aqui, era impossível de ser paga por nós mesmos, tal como aquele homem que devia para o Senhor. A dívida era impossível dele pagar. E então ia pegar dinheiro, bens, casa, família, filhos e todo mundo da casa. Mas o Senhor fez o quê? Daquele servo? O perdoou. Mas aquele servo, que eu creio que nesse caso somos nós, nesse contexto, nós somos perdoados por Deus em Cristo Jesus. E quando nós lidamos nas nossas dificuldades como pessoas, como seres humanos e ainda irmãos, nós muitas vezes temos dificuldade com isto. E aí, eu creio que nós temos que pensar assim: nós precisamos, pela graça de Deus, sempre perdoar os demais, pois as pessoas que nos ofendem não devem menos do que nós devíamos para Deus. Então, através dessas 3 histórias, Jesus está mostrando como é o caminho dos pequeninos que leva à grandeza. Então, essas 3 ilustrações, elas demonstram este caminho. Quando você percebe alguém se desviando, não espere outro para buscar essa pessoa. Ativamente, você e eu somos responsáveis para trazer essa pessoa para o convívio da igreja, do rebanho. No nosso convívio, quando nós errarmos uns com os outros, precisamos aprender a valorizar a retidão. Mas precisamos, irmãos, abandonar a prática errada e lidarmos buscando reconciliação. E a terceira história nos mostra que nós precisamos aprender a perdoar. Porque quando nós aprendemos a perdoar, nós entendemos e sabemos o que significa ser perdoado. Esse é o comportamento dos pequeninos. E como que Jesus ilustra isso? Versículo 1 até o versículo 7. Olha para os irmãos verem. Ele diz assim, versículo de número 2, depois de ser perguntado. Versículo 2 diz assim, olha: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Esse evangelho de Mateus não revela, mas se os irmãos olharem outros evangelhos, nesse momento, quando aquela criança está tentando chegar até Jesus, o que vai acontecer? Quem se lembra? Isso. Fala um pouquinho mais alto. Os discípulos fazem o quê? Tentam impedir essas crianças ou a criança de se aproximar de Jesus. E Jesus vai dizer: não os impeçais. Deixai vir a mim os pequeninos. É isso que o texto vai dizer. E aí Jesus, o tempo não vai permitir isso, mas o contraste aqui está com Israel. Israel, o povo que foi tirado da terra do Egito pela mão, lembram-se dessa ilustração no Antigo Testamento? Essa retirada de Israel pela mão significa que Israel foi conduzido como um menino, como uma criança. E essa criança, Israel, estava rejeitando o Messias. E aí Jesus vai contrastar com esta criança, que ele vai chamar para perto de si, e a Bíblia vai dizer que ele vai, num outro evangelho, vai colocar essa criança sentado no seu colo, ou perto dele. E aí Jesus vai dizer assim, olha, no versículo 3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, e todos que estão aqui,
Eu quero que você hoje saia daqui pensando em duas palavras desse texto. Eu não vou expor todo o texto, eu quero apenas pensar em duas palavras. A primeira delas é a palavra tropeço. Porque Jesus, lá no versículo de número 7, ele vai dizer assim, olha, ai do mundo por causa dos escândalos ou dos tropeços. No versículo de número 8, ele vai dizer assim, olha, porque se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar. E no versículos posteriores ele vai falar sobre os olhos e sobre essa questão do escândalo, do tropeço. A primeira palavra que eu gostaria que você pensasse hoje é esta. Que Deus nos ajude a vivermos como pessoas, como irmãos, como irmãs, que não sejamos um tropeço para ninguém. Isso é importantíssimo. Porque o problema não é o tropeço. O problema é pelo meio de quem o tropeço vem. Que Deus nos ajude a não sermos instrumentos na igreja e neste mundo para fazermos as pessoas tropeçarem. Eu quero até dizer, se as pessoas tiverem que tropeçar, que elas tropecem em uma só coisa, na pedra fundamental da igreja, que para muitos é pedra de escândalo, mas para nós que um dia nos encontramos com ela, é a pedra de salvação. Jesus Cristo. Se você tiver que tropeçar em alguma coisa, entendam a linguagem, tropece nele. Veja que ele está aí, ele quer falar com você. A segunda palavra que está no texto, que eu gostaria que você saísse daqui hoje pensando nela, é sobre a palavra humilde. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Na cultura em que Jesus estava falando isto, os humildes eram os fracos, eram as pessoas que não possuíam nenhuma capacidade, uma força, e ser uma pessoa fraca naquele contexto era algo vergonhoso. Mas isso não mudou. Hoje em dia, as pessoas pensam que humildade é uma coisa de pessoa fraca. Mas a humildade, irmãos, ela é utilizada no Novo Testamento para mostrar a reação da pessoa diante de Deus. A Bíblia diz assim, eu posso citar, os irmãos vão se lembrar do texto. Bem-aventurados os humildes de quê? De coração ou de espírito? Olha aí, irmãos, capítulo 5, versículo 3 de Mateus. Bem-aventurados os humildes de... Olha para o texto primeiro. Olha para o texto. É espírito ou é humilde de coração? Hã? Está vendo? É espírito ou coração, irmão Celso? Espírito. Bem-aventurados os humildes de... Sabe o que significa isso? Bem-aventurada aquela pessoa que quando ela olha para Deus, ela sabe que existe Deus. Ela não consegue ficar com os olhos ostentados, ela se prostra, porque destas pessoas é o reino dos céus. A palavra de Deus diz assim, capítulo 18, versículo 13 e versículo 14. Os irmãos podem ler, aqueles dois homens que foram no templo, e quando eles chegaram no templo, a Bíblia diz assim, que um orava de si para si mesmo e o outro nem ousava levantar os olhos para os céus. Batia no peito e dizia assim, sê propício a mim, ó Deus, eu sou pecador. Seja favorável a mim, porque eu não passo de um pecador na tua presença. Isso é importante. A palavra humildade, portanto, está relacionada nas Escrituras a pessoas que reconhecem a sua miséria, a sua indignidade diante da grandeza daquilo que Deus é. E meus irmãos, se nós queremos caminhar no caminho da grandeza, que Deus encha o coração de cada pessoa aqui nesta noite de uma atitude humilde, de um espírito humilde, porque nós não somos nada se não for pela graça de Deus. Os pequeninos se comportam assim. Atendem à voz do Mestre quando chamados para perto dele. Reagem em humildade diante da grandeza daquilo que o nosso Senhor é.
E os pequeninos vivem preocupados uns com os outros, especialmente não as 99 que estão firmes, mas aquela uma que está longe. Há uma preocupação de todos com ele, ou com esta ovelha. Os pequeninos reagem aprendendo a conviver e, quando erram, aprendem a lidar com o pecado. Aprendem a reconciliar. Aprendem a tratar tanto do erro cometido contra mim, como do erro que eu cometo. Nós precisamos aprender a lidar com isto. E os pequeninos sabem o que significa perdoar, porque foram perdoados. São pessoas que vivem neste mundo, olhando para todas as ofensas que vêm, e ofensas terríveis, danosas, tristes, mas que nós podemos, pela graça de Deus, olhar para as pessoas e liberar. Eu vou usar uma palavra que é um pouco incomum no meio conservador, né? Mas liberar perdão. Porque quando eu perdoo, na verdade, eu tiro das minhas costas a culpa e a responsabilidade da outra pessoa. Deixa eu terminar com uma ilustração. Quem aqui viaja bastante? Levanta a mão. Eu viajo, né? Pastor, né? Viaja bastante. O senhor se lembra, quem se levantou a mão, quando você foi viajar a primeira vez, na primeira viagem que você fez na vida, você levou muita roupa? A mala era muito grande? Ou não? Eu me lembro, minha mala era imensa. Até hoje, a minha mala, a minha esposa, ela leva bastante coisa. Nosso carro tem que ter um porta-mala bem grande. E se brincar, daqui um dia eu tenho que comprar uma carreta. Mas quando eu viajo sozinho, depois o tempo vai passando, você começa a levar a sua mala, mas você começa a fazer o que com a mala? Não é isso? Quem viaja muito, não é assim? Você sabe quanto tempo você vai ficar lá, você então pensa o seguinte, eu vou usar tal roupa, e então você vai restringir a mala. Você às vezes leva tanta roupa que nem precisa de usar. Então você começa a restringir a sua mala e a mala vai ficando menor. Eu creio que na vida, e para terminar aqui é isso, eu creio que na nossa vida cristã, muitas vezes nós temos que aprender a lidar como pessoas que viajam com malas pequenas. Vocês entenderam isso? Tem muita gente, irmãos, arrastando malas pela vida, na viagem da vida. Tem muita gente arrastando mala desse tamanho, talvez um pouquinho mais. E o pior é que não está arrastando, está carregando nas costas. Porque não aprendeu a fazer malas, a perdoar, a reconciliar e a buscar o extraviado. Então, se os irmãos hoje saem com esse pensamento, o grande são os pequeninos. Os pequeninos humildes, os pequeninos que não se tornam tropeço. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos orar.